Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do apito final. Vamos deixar os créditos aqui ao canal apito final. Aqui é só um corte, uma reação falando sobre o Flamengo aí, a falar sobre a vitória do Mengão frente ao Cruzeiro, a falar também aí sobre Gabigol, que vai deixar o Flamengo. Então esse vídeo tá recheado de notícias aqui sobre o Flamengo aqui, então para não perder nada, assistir até o final e seja bem informado sobre o Mengão aqui no canal. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Conta pra mim, o Gabigol vai pra onde, hein? Essa é a pergunta que a torcida do Flamengo quer que seja respondida, né? Porque o Gabigol não foi relacionado para a partida, foi afastado pela diretoria, Neto, por conta das declarações do Júnior Pedroso, empresário do atleta. Ele deu uma entrevista ao Sport TV falando o seguinte, contestando a proposta de renovação do Flamengo e já adiantando que o Gabigol pode estar de saída do clube, né? O que acontece? O Flamengo ofereceu uma proposta de renovação de 1 ano de contrato, mais um aumento de quase 50% no salário. Mas o Gabigol, ele gostaria de mais estabilidade, né? Ele se sentiu muito desvalorizado com essa proposta, porque inicialmente no ano passado, o acordo entre Gabigol e Flamengo era um contrato de 5 anos com aumento salarial, só que é aquilo, Neto, muita coisa mudou de lá pra cá, foram vários episódios que fizeram aí com que a diretoria do Flamengo voltasse atrás em relação ao Gabigol. E aí eu posso trazer alguns desses episódios aqui pra gente relembrar juntos, né? Porque além da queda de rendimento com o técnico Tite, lembrando que esse ano são 16 jogos e apenas 3 gols, teve também o episódio da camisa do Corinthians, né? Oi. Deixa só, você tem até 6h30 aí. Fica tranquila, filha, não precisa falar tudo não, que vocês repórteres, vocês têm tudo na cabeça, pelo amor de Deus. Parece um computador, rapaz, já começa a falar tudo, fala. Fica tranquila, que quem manda aqui sou eu. Pode falar tranquila, filha. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que tá aí, você que faz os donos da bola, jogo aberto, você que é uma repórter incrivelmente maravilhosa, com todos a sua competência. O torcedor do Flamengo não tá insatisfeito. Por quem mais? Com o Flamengo, que deixou esse tempo todo e faz uma proposta de 1 ano, aí eu vou punir o jogador porque o empresário falou um negócio. É uma coisa, uma barbaridade. O que o Gabigol falou? Absolutamente nada. Aí vem as outras coisas, né? Aí vem a camisa, vem isso, vem aquilo. O torcedor está ciente disso? O que você pensa sobre isso? Em relação até ao Rodolfo Landim, quando ele dá a entrevista que ele dá, ele fala, eu nem sei se ele vai aceitar. Pois é, Neto, olha, se divide, né? Porque como o Gabigol é muito ídolo da torcida rubro-negra por tudo que fez, alguns torcedores ficam chateados e acreditam que o clube poderia dar um pouco mais ali entre 2, 3 anos, mas acha que 5 anos é muito. Mas muitos também ficaram muito magoados, Neto, com a questão da camisa do Corinthians, né? A foto que foi vazada, lembrando que o Gabigol perdeu a camisa 10 por conta disso, ele foi multado, passou a usar a camisa 99. Tem também o caso do doping, uma suspeita de fraude em exame antidoping, ele está jogando sob efeito suspensivo, ainda vai ser julgado pela FIFA, então uma pena que poderia chegar a 4 anos, então também tem esse risco de uma pena. O torcedor, acredito que é uma relação que começou muito bonita, mas está terminando de uma maneira muito chata, né, porque a torcida fica magoada e principalmente por conta da camisa do Corinthians. Ô Tati, me conta em relação a que você sabe daí, vocês do dono da bola, vocês do jogo aberto daí, dos donos da bola principalmente, jogo aberto não tem no Rio, acho que não. Vocês têm o entendimento que a relação dele com o Tite não é muito pior de tudo isso que nós estamos falando? Porque se ele nunca entrou, se ele nunca jogou, daqui a pouco eu vou chamar a Marília Ruiz, vou chamar a Lívia Nepomuceno, o Nelsinho, porque eu vou para São Paulo também, que é aqui do lado do Morumbi, eu falo com o Rosenberg, eu volto e a gente discute tudo isso que eu estou falando com os repórteres, que os repórteres são importantes pra caramba. Pelo menos nos programas que eu faço aqui, Donos da Bola e o Apito Final, repórter pra mim é importante. Repórter não é só para ficar com o microfone segurando, não. O que é a sua visão em relação a isso, né? Porque essa relação com o Tite nunca deu certo, até antes, durante e depois, porque ele não joga com o Tite. É uma relação que está desgastada desde a época ali que o Tite não convocou o jogador, né? E aí teve aquele episódio, Neto,
que o Flamengo tinha ganhado a Libertadores, ele fez alguns gritos provocativos ali para o Tite. Quando o Tite chega no Flamengo, a diretoria ainda tenta uma conversa ali entre os dois, nunca ficou muito claro como é essa relação, mas o Tite nunca priorizou o jogador. O Gabigol várias vezes foi em entrevista ali na zona mista, quando acaba a partida, para desabafar, dizer que ele ia brigar pela posição, que ele quer jogar como centroavante, e ele chegava a dizer também, Neto, que ele muitas vezes trocou de posição para poder ajudar o Pedro e que ele não iria mais fazer isso, que ele quer jogar na posição dele. O Tite sempre priorizou o Pedro, coloca o Pedro para jogar, é ele que é inclusive o artilheiro ali no Campeonato Brasileiro com 5 gols e a prioridade, o Tite vem falando em entrevista coletiva que se ele quiser jogar, ele tem que trabalhar como todos os outros para conseguir um espaço. Mas ele se coloca, ele se apresenta como uma opção interessantíssima. O Wesley também se apresentando como uma opção, ainda mais lá falando de lateral no Flamengo, né? Eu acho que eles estão assim com sangue nos olhos. A própria questão do Léo Ortiz se encontrar aí como volante, acabou aquele barulho do quem é que sai, para Léo Pereira e Léo Ortiz, e o Fabrício Bruno, o que é que faz com o Fabrício Bruno. Tudo isso... jogado de volante melhor que o Alan, que é volante. E a gente sabia que ele era bom de saída de bola, né? A gente pensava nele num zagueiro para qualificar a saída de bola. Então tudo seguiu um curso mais natural. Ele fez uma limonada a partir desse limão, que é a Copa América no caminho do Flamengo, né? Ele conseguiu muito boas soluções. Quando você olha para trás, né? Eu conversei com o Kleber Xavier lá em Bogotá. Sim. E eu perguntei para ele na época, isso lá no início da Libertadores, Copa América, o que vocês estão pensando ali? A gente não quer nem pensar em Copa América. Está muito longe, daqui até lá tem muita coisa, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, imagino que, nos planos deles, quando eles pensavam em Copa América, eles imaginavam que iam perder um Pedro, talvez um Fabrício Bruno, e eles não contavam com o Lohan. O Lohan, foi assunto naquela conversa também, tinha acabado de vir do time Sub-20, campeão da Libertadores Sub-20. Eles trouxeram alguns jogadores, colocaram no elenco, e a ideia é essa, vamos ver, eles estão aqui sem pressa, vão se familiarizar com o ambiente, com o dia a dia de trabalho, e o Lohan disse presente muito rapidamente. Há outros jogadores que estavam naquele grupo que têm ficado no banco de reservas, não têm entrado, mas estão ali fazendo parte. Só que o Lohan era uma necessidade, porque o Flamengo perdia Arrascaeta e De La Cruz justamente num espaço que é o espaço dele, que ele gosta de jogar. Mas também não estava nos planos. Quando começa o ano, o Flamengo não começa o ano, vou perder na Copa América jogadores dessa posição e vou contar com quem? E lembrar que houve um período em que o Gerson estava fora, então era uma dúvida. Quanto tempo vai demorar para o Gerson voltar? Será que ele volta? Sem o Gerson, como seria? E ainda tem o ressurgimento do Davi Luiz. Também. Sumiu, quando entrava não empolgava, e a partir da chegada do Léo Ortiz, pode ser uma coincidência, mas quando ele entrou bem diferente daqueles momentos anteriores. Então hoje ele é um jogador que até o Léo ele divide. Ele vai dividir na zaga. O Léo Pereira hoje ficou no banco, outro dia ficou o Davi Luiz, joga o Léo Pereira. Sim. Então o Tite está conseguindo assim, confiar, porque as atuações são realmente mais sólidas. Sim, porque são sequência. Não eram, mas não eram. Jogando mais. Mas é mais por ele do que pela sequência. A sequência ajudou, mas é uma questão do jogador. Sim. Do jogador mudar o comportamento. E tem sido importante. Tem sido importante. Agora, gol, lidera o time. Pela análise de vocês aqui, daqui a pouco o Tite vai falar, a gente vai mostrar, daqui a pouco a gente vai falar sobre Gabigol, tá bom? Então não sai daí, fica com a gente, daqui a pouco a situação do Gabigol. Então, pelo que vocês estão falando assim, o time do Flamengo pós-Copa América, ele será ainda melhor, não só porque os principais jogadores voltarão, mas porque também esse período foi importante para aqueles que não atuavam com frequência e tal. Ele fica mais forte. Isso é um desafio enorme para o técnico. O futebol não é matemático. Porque o time principal do Flamengo, e eu entendo como principal, de fato, que é a melhor versão do Flamengo, ele é muito mais forte na construção, mas tem, como disse o Calçade, alguns momentos de certa, não é negligência, mas até pela característica do jogador, falta ali um pouco de pegada, falta ali um pouco de marcação e saída de bola. Confiança demais também. O time que tem assim, o time joga muita bola tecnicamente, jogadores a parte individual. Você tem essa equipe. Quando esses caras chegarem e estiverem bem, você não pode deixar aqueles caras no banco.
a não ser que haja uma compreensão da opinião pública, de tudo enorme, para falar, olha, hoje o Arrascaeta vai ficar no banco porque o De La Cruz marca um pouco mais e ele vai fazer essa posição que o Lohan fez hoje, né? O Gerson pode jogar do lado do Eric, então o De La Cruz não vai jogar ali como um segundo, porque o Eric é o primeiro de fato, né? E outro jogo é o De La Cruz que vai para o banco, para o Arrascaeta jogar ali, para a gente manter um time mais com a cara do Tite equilibrado. Que é a palavra do jogo do Tite. Só que o Tite, ele além de ser um cara que gosta do futebol equilibrado, ele é um cara que se adapta aos jogadores, às características do ambiente e do clube. Quando eu chego nas características do ambiente do clube, é necessário que ele coloque todos esses jogadores mais técnicos que estão fora. E aí, é como se ele tivesse que dar continuidade a um modelo de jogo que não é esse. A ideia, quando a gente fala de posicionamento dos atletas, tal, ela é muito parecida. A característica do jogo, ela é consideravelmente diferente. Eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. O time vai dele, botar os caras que voltaram. O time dele, do meio de campo para frente, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta... Mas você garante que Gerson, isso vai fazer o Flamengo jogar melhor Cebolinha do que a e Pedro. O que ele vai mexer, pelo que o meu a gente time vê também, agora, ele vai talvez mexer mais na linha de 4. Que ele pode. Para botar caras assim, mas você não ir cansando tanto os zagueiros. Você ter caras mais rápidos, sempre inteiros, porque é um time que tem muita bola também. Ele sobe muito, tem muito espaço para o adversário jogar. É o meu time também, mas isso não significa que ele vai ser melhor ou que vai agregar coisas desse time mas eu acho que ele outro. Eu acho que isso... Esse é o modo de sobrevivência. O Flamengo não tem esse drama. Quando os caras voltarem, eu vou pensar se eu vou pôr o De La Cruz no time. Não, está no De La Cruz titular, Arrascaeta é titular, Pulgar é titular. Certeza. São todos titulares. Se ele vai mexer, é por circunstâncias de jogo, de questão física, mas eu digo, o fato deste Flamengo que está jogando está indo bem por tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu, ele poderia não ter conquistado metade dos pontos, aí ele estaria frito. Ele jogaria nos caras que vão voltar uma carga imensa para ganhar tudo dali para frente. Então, numa corrida de bastão, o cara mais rápido vai ser o último, no caso do Flamengo, que é esses caras quando voltarem. Mas esse aqui que está correndo agora está maravilhoso, está sensacional, porque ele conseguiu. E, gente, é um time bom. É que mexe tanto na característica, os caras que saíram são tão especiais que você não replica o mesmo time. É impossível. É uma questão mesmo, é um problema mesmo, como o Vini colocou. E essa questão levantada por você é deliciosa para debate, porque é isso. Futebol não é matemático. Não é assim, tá jogando com muitas reservas, está indo bem, quando voltar os titulares, vai ficar melhor ainda. Não necessariamente. Porque você vai mudar metade do time. Sim. São 5 jogadores. Na linha, metade do time. E aí você muda as dinâmicas do time. Hoje, por exemplo, quando o Flamengo no primeiro tempo perdeu o meio de campo, após fazer 1-0, 3 jogadores do Cruzeiro se destacaram no meio de campo. Nos 3 jogadores, os 3 volantes, entre aspas, né? O Romero, o Lucas Silva e o Ramiro. Eles passaram a ganhar o jogo ali, passaram a controlar o jogo, indo às divididas, se antecipando, fazendo bons passes, saindo em transição rápida. E o Flamengo se viu acuado e houve um empate do Cruzeiro. Aí o que o Tite foi obrigado a fazer? O Lohan não está conseguindo competir. Vou tirar o Lohan do time, vou colocar no meio de campo o Léo Ortiz para dar mais pegada, mais força e trazer o jogo de novo para mim. É fácil tirar o Lohan. Sim. Tira o Arrascaeta. Ainda mais hoje que a galera estava no pé do Lohan. A galera estava ressabiada. É um garoto. A gente sempre fala de oscilação de garoto. Oscilação hoje era o dia de oscilar. Ué, ele tá rendendo. É que ele tem tanta opção. A gente não pode esquecer, cada jogo é um jogo. Cada jogo hoje tem mais de 90 minutos. Nesses mais de 90 minutos você pode usar 16. Você não usa mais 11. E ele não tem usado os 16, até porque não tem quantidade para isso. Então, mas quando tiver, dá para detectar 13, essas coisas. 14. Eu também acho que de cara volta todo mundo. Todos os titulares voltam. Agora, se não mantiver essa pegada, o Tite sempre falou que o campo fala. Do time. O campo fala. Que aumente a confiança nos caras que estão jogando agora. Confiança no Lohan, de entrar e ter uma chegada mais rápida na área. A confiança de ter Léo Ortiz como volante. De usar o Alan para usar mais. Porque esses caras viam muito o jogo do banco. E agora estão jogando.
Então, se você tem caras prontos para intervenção na equipe a qualquer momento. Então, assim, isso está servindo, está dando certo. Poderia não ter dado certo. O torcedor poderia ter aversão a este Flamengo que restou em função da convocação na Copa América. E não é o caso. O torcedor está indo, está apoiando, o Flamengo está vencendo, então os titulares vão voltar para suas posições. O que pode ter é, diante desta confiança maior, por tudo que foi visto até agora, o Lohan vai ter mais minutos do que teria. O Léo Ortiz pode ter mais minutos do que teria. Todos eles. E a defesa está ali. Está todo mundo trabalhando, trocando. Assim, acho... E se o Tite achar que precisa de um time que pegar mais em circunstâncias de jogo, aí o período vai ser útil. Sim. Não, ele tem, com os titulares, é um jogo do Flamengo. Com esse time aqui, é um time que ele é mais de... Ele pode, como hoje, baixar para jogar no espaço que o adversário, quando o adversário sai. Pode ser que tenha jogo que ele vá mudar no segundo tempo para esta característica, mexendo em mais posições do que normalmente ele faria por ter usado isso o tempo todo da Copa América. Então ele passa a ter um controle muito maior sobre os jogadores, sobre o resultado daqueles jogadores juntos, do que teria tendo time titular. Quer dizer, sobre esse aspecto, por enquanto, a Copa América está... Não é que está ajudando, mas ele... de alguma forma... Cara, ele está conseguindo... Está olhando o copo meio cheio. Está olhando o copo meio cheio. Se virar aí bem. E os caras entenderam que esse é o caminho, todo mundo tem que doar um pouquinho mais, senão depois vai ficar ruim para todo mundo. Porque você não vai entregar o time numa condição boa. E eles vão entregar. Sim. Fala, Eugênio. Não, e ainda bem para ele, sorte dele, que a única posição em que ele não teria reposição no mesmo nível no elenco, ele manteve. O Pedro é o artilheiro do campeonato, com o gol que fez hoje, 6 gols isolado, e é o líder em assistências do campeonato, 4 assistências, junto com o William, lateral direito do Cruzeiro. Portanto, somando gols e assistências, tem 10 participações diretas em gol no campeonato, é disparado o melhor nesse item. Porque se ele perde o Pedro, jogaria quem? Carlinhos. Dentro da circunstância que vive hoje o Gabigol, porque teoricamente seria o Gabigol. E de repente o Gabigol tendo sequência, começando os jogos, tendo que atuar por 90 ou 70 minutos, 80 minutos, talvez ele ganhasse um ritmo e pudesse render mais do que tem rendido. Porque a verdade das vezes que ele entrou, desde que ele voltou dessa primeira suspensão, ele tem jogado muito mal. Tem errado praticamente tudo que tenta. Exatamente. Mas quem sabe jogando por 90 minutos, ganhando uma oportunidade para ser titular durante uma época, talvez ele pudesse recuperar o futebol dele, até a alegria dele. Como disse Paulo Calçade, ele não desaprendeu a jogar. Não, futebol ele sabe. Eu que inventei isso. Mas, mas ele, além de tudo, hoje, nem para jogar mal, ele foi considerado, né? Porque tem todo esse imbróglio extracampo dele. Inclusive, hoje nem foi relacionado, não estava? Então, e isso dificultaria muito, porque a distância do Pedro para o Carlinhos é muito grande. Distância técnica. Aí fica difícil. Você já deu o gancho aí do Gabigol. Entra a história do Gabigol. Aí. Se quiser entrar na história do Gabigol, vamos nessa já. O Gabigol hoje ele é o reserva do Pedro, sim, não com a característica do Pedro. Um cara mais diário é o Carlinhos. O Gabigol é outra movimentação. Hoje em dia ele aquece mais no mercado de contratações do que dentro de campo. Porque sim, o Flamengo sabe que vai... Está tudo claro que vai perder o Gabigol no final do ano sem ter um tostão. Então está claro que o Flamengo não está fazendo muita questão. Hein? O Gabigol do jogo, é o seguinte, ele pode negociar. É melhor agora, por alguns milhões, o Flamengo não se sair agora, não vai sair de graça o Gabigol. Sim. Quem quiser o Gabigol nesse Campeonato Brasileiro ainda, falando do mercado nacional, vai ter que pagar o Flamengo. Claro. E o Flamengo, assim, bom, com a grana que ele vai pedir, fala assim, 20 milhões de reais, pelo menos, o Flamengo pode investir num outro jogador ainda nesta janela. Senão, o Gabigol vai embora. Então, não é que vai ficar sem ninguém o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo vai perder o Gabigol, se isso acontecer, e não repor. Isso eu não acredito. Mas você não acha que se perder, precisa de um outro centroavante de nível elenco do Flamengo para compor? Mas eu acho que ele vai atrás. Eu acredito que sim. O que esta transação gerar de dinheiro reverterá para algum nome
que seja do interesse da Se comissão ele sair, né? técnica. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa falou um pouquinho aí sobre essa vitória aí gigantesca do Flamengo aí, né? E apesar de muitos desfalques aí, o Flamengo segue vencendo e convencendo, né? Esse elenco é muito forte, né? Apesar de jogadores da base entrar, vem dando, surtindo efeito aí, como o caso de Everton, né? Que entrou, jogou muito bem, né? Hoje Lohan não jogou tão bem, mas foi substituído e acabou aí o Flamengo conseguir reverter esse placar, né? É isso mesmo, nem sempre vão jogar bem, mas quando jogar bem vai ser muito importante para o Flamengo. Essa é a importância do técnico observar o jogo de uma maneira certa, né? Talvez se ele permanecesse com o Lohan no jogo, talvez o Flamengo perdesse, né? Porque ele não estava tão bem, né? Ali no jogo, né? Não estava um pouco disperso, né? Então ele tirando e colocando um jogador que foi ativamente ali, Léo Ortiz, conseguiu o Flamengo crescer ali, né? E render e fazer esse gol aí, muito importante, com Fabrício Bruno, né? Pedro, não precisa nem falar que é um cracaço, né? Ele fez belas jogadas, né? Deu umas quase assistência aí, que foi o lance de Luiz Araújo, que chutou, mas passou por cima, mas depois fez o seu gol. E é isso. Pedro, ele sempre vencendo aí, sendo utilizado no Flamengo, dando assistência, como também fazendo o gol. E Fabrício Bruno é um zagueirão, né? Ele tanto defende bem, é um zagueiro rápido, também faz muito gol de cabeça, né? Então vem sendo bastante elogiado aí. Outro jogador também que está sendo bastante elogiado é Davi Luiz. Davi Luiz também está sendo bastante elogiado porque ele estava sendo muito criticado um tempo aí, né? Quando entrava mal, né? Mas é isso, talvez o jogador precise de ritmo, e é isso que o Flamengo está dando a ele, e ele está fazendo muito bem, né? Jogando muito bem aí junto com o Fabrício Bruno. Então é isso. Eu acho que quando voltar os jogadores aí da Copa América, o Flamengo só tem a crescer, manter esse ritmo aí, né? Não tirar todo mundo e ir colocando algumas peças aos poucos, tipo De La Cruz é essencial ali no meio, Arrascaeta também pode entrar ali, nas laterais, né? Dar um descanso ao Wesley, né? Ele jogou até bem hoje, mas no último jogo ele não tá tão bem. Ayrton Lucas também não tá tão bem, então já bota Vinha ali. Então são jogadores que vai chegar para somar. Também Pulgar, né, que já vai voltar agora que ele foi eliminado ali no Chile. Então são jogadores que vão vir para somar, né? Então ajudar ainda mais esse elenco do Flamengo, que é muito forte, fora as contratações que podem pintar nessa janela aí que o Flamengo tá negociando. Então a imprensa aí rasgou elogio, né? Neto também falou aí sobre o Flamengo e Gabigol deixando o Mengão. Então essas são notícias que temos para vocês aqui. O que vocês acharam? Comente pra gente aqui sua opinião, deixe lá, inscreva no canal e até o próximo vídeo.